Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, essa é a nossa quinta aula sobre a assistência de saúde da criança e do adolescente. A gente vai falar um pouco sobre o banho do RN. Já demos uma pincelada nas aulas anteriores, né? Mas precisamos prosseguir. Esse é um momento em que há muitos riscos no primeiro banho do RN, porque tem riscos de uma hipotermia. Um choro intenso é normal, né? Ele vai chorar mesmo, às vezes, vai se assustar, né? Mas por conta disso ele faz um aumento muito grande do consumo de oxigênio, faz alterações no pH da pele, né? Porque a gente vai tirar aquele vernix gaseoso que tinha, fazendo com que leve esse RN a um estresse respiratório. Às vezes ele sente muita dor por conta desse estresse respiratório, né? E acaba ocorrendo uma desestabilização dos sinais vitais. E no primeiro banho pode até haver uma irritação e um trauma da pele dessa criança se não for tratado e se não for feito corretamente. Então o primeiro banho é importantíssimo para a gente avaliar as condições da pele, desse RN, né? Observar os sinais vitais dele e principalmente a temperatura corporal. Sempre verificar o ambiente que a gente está dando o banho, que seja um ambiente adequado, com um ambiente que não entre muita corrente de ar. A temperatura do ambiente, da água, é importantíssimo ser avaliados antes desse banho. Preparar todo o material também antes dessa higienização do RN, tais como as roupinhas, toalhas, sabonete, shampoo, né, se for o caso. E então preparar todo o material antes de dar o banho nessa criança. Avaliar a temperatura da água também antes do banho. Por início a gente vai começar daí tirando um pouquinho das roupas, do cueiro, né, dessa criança. A gente tem que realizar, o ideal é que seja realizado apenas entre a segunda e 6 horas de vida, ou às vezes tem instituições que deixam mais tempo para dar o primeiro banho nessa criança, sabe? Porque aquele vernix gaseoso ele serve de proteção para a criança, e no banho esse vernix ele vai ser retirado de certa forma. Então a pele dessa criança, o ideal é que fique o mais tempo protegida possível, senão a gente pode realizar o banho só a partir da segunda hora de vida. Então evitar de friccionar muito a pele, de esfregar muito a pele, não fazer a limpeza com buchas, com gases, tá? Isso tudo para evitar de fazer um trauma na pele. Então, para evitar de não remover também todo o vernix gaseoso, como eu já falei, ele vai manter a temperatura corporal e a proteção da pele. Essa higiene corporal ela deve ser realizada de 2 a 3 vezes por semana, nos casos do RN que está em UTI. Quando é um RN de idade gestacional a termo, que ele vai em alojamento conjunto, o ideal é que se faça só uma vez ao dia também. E o recém-nascido, a partir de 32 semanas, ele deve ser realizada a higiene no leito apenas com um algodão embebido com água morna, né? Sem sabão, nas primeiras 2 semanas de vida. Então, os objetivos do banho, né? Além da higienização, né? Diminuir a colonização microbiana, remover as secreções, né? E é um procedimento que envolve toda a família, né? Envolvendo as questões culturais e as expectativas da família. Então a gente tem que proporcionar uma estimulação com essa criança, de forma que ele seja uma estimulação de conforto, um relaxamento, um momento de bem-estar para essa criança. Muitas vezes o primeiro banho é meio assustador, tanto para a mãe quanto para o RN, mas a gente tem que saber se adaptar a cada momento. Se a mãe tiver condições, a gente pode fazer
com que ela interaja nesse primeiro momento, deixando ela mesmo que dê o primeiro banho no RN. Então, a gente vai preparar todo o material, os coeiros, as gases, o algodão, as luvas de procedimento para fazer o primeiro banho desse RN. Nós vamos despir todo o RN, tirar toda a fraldinha, né? Verificar as presenças de fezes e urina. Caso tenha, a gente faz uma higienização antes de colocá-lo na água. Colocar ele na balança sem a fraldinha para fazer o procedimento do peso, né? E a gente vai começar em sentido céfalo-caudal, sempre lavando da cabeça até os pés. Lembrando que a cabeça é a região que a gente perde muito temperatura, então sempre deve manter aquecido. O banho não deve ser muito demorado para que esse RN evite esse momento de estresse. O RN deve ser colocado dentro da banheira com a proteção de um coeiro e essa proteção vai sendo retirada aos poucos, né? A gente vai fazer primeiro da parte da frente, né? Abdômen, tórax e membros, e depois do lado posterior do RN, sempre sentido céfalo-caudal. Após, a gente vai secar o RN e fazer a limpeza do coto umbilical. A limpeza, como eu falei, em movimentos circulares, com um algodão embebido com álcool 70. Pode pegar no coto, não tem problema nenhum. Só não pode deixar muito molhado a região. Tem que esperar secar um pouquinho para depois colocar a fraldinha do RN. Aos poucos, esse coto umbilical, com o passar do tempo, ele vai cair, e mesmo assim a gente deve fazer a limpeza pelo menos umas 2 semanas após a queda desse coto umbilical. Sempre avisar a enfermeira ou a equipe sobre qualquer alterações observadas no banho, né? Em relação ao coto umbilical, se há presença de pus, região avermelhada, né? Sempre realizar a higienização das mãos antes do procedimento e principalmente os registros no prontuário e na caderneta da criança, que é importantíssimo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula.